Olá, eu sou a doutora Thaís e vim falar um pouquinho sobre saúde intestinal. O quanto ela é importante para você, tanto para um processo de emagrecimento ou para um estilo de vida saudável. Quando a gente pensa em microbiota intestinal, a gente pensa em ter uma população saudável dentro dessa microbiota intestinal. Por quê? Quando há uma diminuição da população desses micro-organismos benéficos, as bactérias maléficas, vírus, fungos, parasitas, isso faz com que destrói essa imunidade dessa microbiota intestinal. E a partir daí é que você pode desenvolver alguns problemas relacionados à parte gástrica. Primeiro deles, doenças autoimunes, tá? Então, por exemplo, problemas da tireoide pode ser muito bem desencadeada por um problema da microbiota intestinal ruim. Você pode desenvolver cistite repetitiva, infecções de urina, herpes, aftas. Você dificulta em gênero, número e grau em relação ao emagrecimento. Dor de cabeça, pele ruim, cabelo ruim, unha ruim, sono ruim. Você não consegue fazer digestão e absorção correta dos alimentos numa microbiota comprometida com esses fungos, bactérias maléficas, parasitas. Isso atrapalha muito essa região, essa população. Então, o que a gente precisa realmente entender? Em primeiro lugar, para você ter uma microbiota intestinal, precisa respeitar um ciclo circadiano, ter uma alimentação balanceada, fazer uso de probióticos naturais, que vem da onde? Leite, queijos, derivados do leite, né, como iogurte, kefir, kombucha, tofu. E quando forem pensar em ministrar esses probióticos, essas fitobactérias, tem que ser prescrito ou por médico ou nutricionista. Existem alguns probióticos que tem no mercado, que já tem umas cepas de quantidades significativas de fitobactérias, que de acordo com o que o seu nutricionista ou seu médico vai prescrever, te ajuda bastante. Mas é recomendado sempre o médico ou a nutricionista prescrever essas fitobactérias, porque elas ingeridas na quantidade não recomendada podem provocar o efeito revertério a uma distensão intestinal ou uma constipação, a diarreia. E aí acabar piorando mais ainda essa microbiota intestinal. E se você é novo aqui, se inscreva no canal! Então, quando você pensar em emagrecer, em ganhar massa muscular, em se tornar uma pessoa saudável, em engravidar, você precisa ter uma microbiota intestinal íntegra, saudável, com alimentação, atividade física e uso de probióticos naturais, principalmente vindo da própria alimentação. No ambiente inflamado, né, a nível até geneticamente falando, vocês precisam entender que a gente precisa produzir muitas mitocôndrias no nosso organismo e precisa preservar as que existem. Por quê? Porque é justamente a expressão a nível celular que a gente tem de informações. Então é muito importante essa microbiota intestinal saudável, até para a gente conseguir realizar, né, essas expressões genéticas de forma mais eficaz. Então o intestino ele tem uma responsabilidade muito grande, porque 80% de tudo que acontece com você é lá que acontece. Então você precisa entender de uma vez por todas que você precisa ter uma microbiota intestinal saudável. Para vocês terem uma ideia, mesmo para quem é diabético tipo 1, insulino dependente, ou mesmo diabético tipo 2, a microbiota intestinal, quando ela está desregularizada, isso aumenta a glicemia. Então você também precisa dessa microbiota intestinal, né, regularizada, para até manter esses níveis mais baixos, por exemplo, de insulina. Então veja a responsabilidade da microbiota intestinal. Ela tem responsabilidade pelos seus hormônios, na sua TPM, no seu ciclo menstrual, na sua patologia, como eu acabei de citar agora, diabetes, no seu estado clínico em relação à tua estética, unha, cabelo e pele, na sua parte imunológica, pessoas que têm rinite, sinusite, bronquite, se não tiver uma microbiota intestinal boa, né, acaba realmente prejudicando bastante, principalmente nos níveis respiratórios. Então, quando vocês pensarem em qualquer coisa, principalmente aí, que a gente trabalha muito com esse processo de emagrecimento, e o que me preocupa bastante, porque dietas muito restritivas fornecem poucas fibras, vocês ingerem poucos legumes, verduras, frutas e poucos probióticos. Então, vocês, num processo de restrição muito severo alimentar, vocês acabam desregularizando muito essa microbiota intestinal. Sabe aquele efeito platô? Você emagrece, emagrece, depois para de emagrecer? Provavelmente é a sua microbiota intestinal que está ruim, tá?
Então, quando você pensar no processo de emagrecimento, mesmo praticando os ciclos de estratégias nutricionais, tem que ser elaborado por um nutricionista, porque ele vai cuidar de você de dentro para fora, preservando sempre essa microbiota intestinal.